Estima-se que Salomão tenha assumido com menos de 30 anos. Sua experiência religiosa teve início dando continuidade à fé de seu pai, quando de modo humilde ele pediu a Deus sabedoria ao sentir sua inexperiência para a responsabilidade de ser rei. Em devolutiva, Deus disse que não apenas daria sabedoria, mas muito mais, provendo riqueza e honra. No entanto, dizem que uma taça cheia é mais difícil de ser conduzida do que uma taça vazia. E foi justamente a prosperidade que serviu de armadilha para Salomão e para os israelitas. Porém, antes de contar esta história, vamos mostrar como era o mundo da Idade do Ferro nos dias do rei Salomão. Porque aqui no canal Observatório 7 estamos numa série que contará a história do mundo de 999 a.C. até o nascimento de Cristo. Nesta série de vídeos contaremos a história simultaneamente, falando sobre povos do mundo inteiro e apresentando de forma interdisciplinar 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Portanto, para não perder a sequência de episódios, inscreva-se agora no nosso canal, ative o sino de notificações e deixe aquela curtida. Compartilhe com seus amigos e observe abaixo do título, nas descrições, a nossa bibliografia. O mundo do início da Era do Ferro era composto do Egito enfraquecido sob lutas internas. Os reinos da costa do leste africano estavam com Dmat, Puti e Etiópia fazendo comércio com Marib, a capital árabe do reino de Sabá, que dominava o sul da Arábia e um pedaço da costa africana, provavelmente na Etiópia. Líbios e núbios se fortaleciam cada vez mais sem a opressão dos egípcios. No litoral norte, os fenícios fundaram a colônia que se tornaria Cartago. Ao sul, os bantus conquistaram as demais etnias africanas e na Oceania os polinésios estavam colonizando as ilhas do Pacífico, enquanto na América estava nascendo o mundo maia. No Oriente Asiático, a firme dinastia Shang reinava sobre diversos estados, enquanto Van Lang era um reino no Vietnã e Coreia estava na infância da sua civilização, sendo o caminho para os primeiros imigrantes que chegavam ao Japão, levando metais pela primeira vez aos povos das ilhas japonesas que começaram a sair da Idade da Pedra. Na Índia, vários reinos praticavam o hinduísmo já consolidado e viviam na Idade do Ferro. Na Ásia Central, também havia reinos da Idade do Ferro na Báctria, Cólquida e na Bacia de Tarim. Na Europa, celtas e nórdicos ainda viviam na Idade do Bronze, tendo os trácios no leste europeu, enquanto tartessos e íberos se comunicavam com colônias fenícias no sul da Península Ibérica. Mas era na Península Itálica que colônias gregas, povos latinos e um ramo dos celtas estavam desenvolvendo o que em breve seria a civilização etrusca e mais tarde os romanos. Entre estes povos, a cidade de Alba Longa, que aparece no mito fundador de Roma. Do outro lado do mar Adriático estavam os ilírios, e a Grécia, mergulhada em sua obscura idade das trevas, tinha as cidades de Esparta, Atenas, Argos, Tebas e Locris, se reconstruindo do fim da Idade do Bronze. Os micênicos tinham passado e agora os dórios e jônicos vinham da costa da Anatólia para os territórios do mar Egeu. A Anatólia, onde hoje é a Turquia, fragmentou-se em vários reinos que floresceram e ocupavam novos espaços depois da queda dos troianos e dos hititas. Reinos como os frígios, vindo dos Balcãs, os estados como Tabal, Arzovoá e ainda pequenos reinos como os lícios e os lídios. Já no Oriente Médio, assírios estavam se fortalecendo e ascendiam sobre os caldeus ao sul. Os fenícios dominavam todo o comércio da Bretanha até o sul da Arábia e tinham colônias em diversas ilhas do Mediterrâneo, fazendo com Israel
o dueto de nações mais ricas do momento. Em Jerusalém, o jovem reino de Israel vivia uma era de paz depois que Davi dominou seus vizinhos Amon, Moabe, sírios de Damasco, edomitas e filisteus. Este era o mundo nos dias de Salomão, que sobrepujou seu pai em riqueza e governou Israel 40 anos, de um trono que mandou fazer feito de marfim coberto com ouro, tendo leões de ouro em cada degrau de acesso a este trono. O relato da Bíblia diz que ele bebia em taças de ouro e a prata era sem nenhum valor em seu reino. Veremos agora a trajetória da glória ao fracasso do rei filósofo de Israel. O mais significativo feito de Salomão foi a construção do templo, realizado no início de seu reino e nos anos dourados de sua fidelidade religiosa. A simbologia e ritual do templo merece um vídeo exclusivo para entendermos o pensamento religioso que norteou toda a história de Israel e influenciaria o cristianismo. A inauguração foi um momento de unificação nacional sem precedentes. Sem guerras na região, pela primeira vez em séculos, um novo tipo de conceito de divindade estava sendo conhecido pelos povos vizinhos de Israel. Primeiro, este Deus cultuado em Jerusalém não era um Deus tribal, mas o Criador de todos os povos. Como dito pelo profeta Isaías, no capítulo 56, verso 7 de seu livro, o templo era para ser a casa de oração de todos os povos. Segundo, enquanto os templos da época tinham imagens de seus deuses, não havia nenhuma imagem do Deus único, porque, nas palavras de Salomão, abre aspas, eis que o céu e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Fecha aspas, primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 27. O templo dos pagãos era a casa de ídolos feitos por artistas, mas o templo de Jerusalém era apenas o local de ensino e oração de um Deus maior que o próprio cosmos e o seu povo. O testemunho aos outros povos já começou no ato da construção do templo. Os fenícios enviaram matérias-primas e arquitetos, cujo chefe principal também era chamado de Irão, filho de uma mulher israelita e um pai fenício. 30.000 israelitas se revezaram a cada mês em turnos de 10.000 trabalhadores, cortando, transportando e edificando. Havia ainda um contingente de 150.000 estrangeiros trabalhando no transporte. O Monte Moriá foi o local da obra, cujo templo foi arrasado séculos depois por Nabucodonosor e mais tarde pelos romanos, que destruíram o segundo templo que fora reconstruído no lugar do primeiro. Com isso, arqueologicamente não resta pesquisa material a respeito do templo, cujo local hoje abriga a grande mesquita dourada da fé islâmica. O templo tinha o dobro do tamanho do tabernáculo do deserto, com a frente voltada para o oriente, para que o adorador sempre desse as costas ao sol quando entrasse nele, mostrando que este astro não era o Deus adorado. No pátio, o altar tinha 5 metros de altura e a pia foi convertida num enorme lavatório em bronze, repousando sobre 12 bois, provendo água para o serviço sacerdotal. Na entrada do prédio, 2 colunas gigantes em bronze, chamadas de Boaz e Jaquim, com 8 metros de altura, decoradas com romãs em bronze no seu capitel, demonstravam a cultura arquitetônica requintada da época. Uma porta dupla de 5 metros de largura, marchetada de ouro, decorada com palmeiras, flores e querubins, dava acesso ao lugar santo, o primeiro compartimento onde estavam candelabros, mesas com pães e um altar de incenso. Este espaço, com 15 metros de altura e 20 metros de comprimento, tinha assoalho em madeira e paredes e teto revestidos em cedro e cipreste. As paredes estavam adornadas em folhas de ouro, representando anjos, para lembrar o ambiente celestial. A luz entrava por janelas de cada lado no topo do prédio. O lugar santíssimo era um cubo de 10 por 10 metros,
separado por uma porta e um véu que obscurecia a visão direta do lugar sagrado. Dentro dele, 2 querubins gigantes com asas se estendendo de um lado ao outro e protegendo o item original mais sagrado do tesouro religioso israelita, a Arca da Aliança, que guardava os 10 mandamentos originais escritos por Deus. O templo também era o depositário dos livros sagrados, aqueles escritos por profetas e reconhecidos em harmonia com a Torá, o conjunto base que definia a temática teológica dos livros inspirados por Deus. Os livros de Moisés, copiados e atualizados quanto aos seus pontos geográficos pelos escribas e copistas, eram guardados com um conjunto de livros históricos e proféticos como Josué, Juízes, Rute e certamente várias porções dos escritos de Samuel, talvez o livro todo, já finalizado por algum profeta como Gade ou pelos sacerdotes. Zadok assumiu nos dias de Salomão como sumo sacerdote, e sem dúvida entre a liturgia do templo já havia uma grande coleção de salmos, muitos de autoria de Davi, outros dos levitas e até mesmo um de Salomão e um de Moisés. Embora não conheçamos suas melodias, a música no templo era produzida com vários instrumentos de corda e sopro. Os salmos ainda recebiam acréscimos e estariam prontos como conjunto literário somente depois do exílio. Mas este foi o primeiro corpo de livros poéticos que já tinha o livro de Jó entre eles e adicionou-se a literatura sapiencial, como Provérbios, sendo a maioria deles de Salomão durante seus primeiros anos de fervor e busca intelectual. Salomão não necessariamente criou cada provérbio, mas embora tenha composto vários deles, certamente colecionou ditos populares e a sabedoria das nações com as quais estava em contato. Jerusalém de Salomão era um polo cultural antes que a Grécia despertasse para sua era dos filósofos. Entre a grandiosidade da poesia hebraica, que não é definida por rima, mas marcada pelo paralelismo de ideias, e então não depende da sonoridade, é justamente este fator que garantiu o sucesso dos poetas hebreus, pois permite que o texto seja traduzido e o sentido e a beleza artística da frase não seja perdida na tradução. Esta também foi a época da composição romântica de Cantares, um poema de amor descrevendo as núpcias de um homem e uma mulher, a saber, Salomão e a mulher que foi seu grande amor da juventude. A identidade dela, chamada de Sulamita, o feminino para o título real Salomão, é um mistério. Para alguns, ela seria a humilde Abisag, a jovem que cuidou de Davi nos últimos momentos e foi alvo da briga entre Salomão e seu irmão Adonias. Para outros, ela seria a primeira esposa de Salomão, a filha de Faraó, e ainda para outros seria a rainha de Sabá. Cantares é um livro que descreve o prazer, a beleza e a sexualidade de forma poética. Herdando a habilidade poética de seu pai Davi, Salomão, que diferente de seu progenitor, não foi um guerreiro e nem tinha origem como humilde pastor, transformou-se num filósofo pesquisando sobre os animais, as plantas e sobre as grandes questões da vida. O templo se tornou um referencial da filosofia e teologia hebraica e atraiu a atenção de todos os povos, em especial da África, que, como veremos em outro episódio, é o berço da filosofia, antecedendo inclusive os gregos. Um exemplo é a história da rainha de Sabá, descrita no livro de 1 Crônicas, capítulo 9, contando sobre como a rainha percorreu 2.000 quilômetros e conheceu o Deus monoteísta. Abre aspas, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs
tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e seus trajes, e o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor, teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel para o estabelecer para sempre. Por isso, te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Fecha aspas. O texto descreve a rainha do sul reconhecendo a religião de Israel sem imposição ou guerra. O relato de 1 Reis menciona logo depois que os fenícios traziam tesouros para Salomão e, por certo, carregaram sua fama pelo mundo inteiro através de suas rotas navais de Tarsis ao sul da Espanha até as terras das especiarias ao sul da Arábia e na costa africana. As rotas comerciais fenícias, financiadas por Salomão, iam até o Golfo de Aqba, traziam de metais a animais exóticos. Salomão também comprou cavalos do Egito e da Anatólia, e sua riqueza é descrita como 23 toneladas de ouro anual, o equivalente aos faraós da era de ouro do Egito. Estava se cumprindo a promessa de Deuteronômio 28, onde, mediante a fidelidade de seu povo, Deus abençoaria Israel para abençoarem as demais nações, e assim tais nações seriam evangelizadas. É de se notar que em tempos remotos o monoteísmo cedo se desenvolveu na África. Os etíopes dizem que a rainha de Sabá teve um filho com o rei Salomão, e este filho tanto levou a fé monoteísta para a Etiópia, quanto fundou a primeira dinastia etíope, que curiosamente começa em meados desta época. A Bíblia não relata nada sobre este filho, conhecido por Menelik, na versão africana, mas qualquer que seja a verdade, inegavelmente os etíopes tiveram entre eles um forte contato com a fé de Israel no início da Idade do Ferro, e neste sentido o monoteísmo é muito mais uma religião afroasiática do que europeia, existindo na África muito antes do que a Europa. Porém, logo depois de chegar ao topo, Israel foi seduzido pelo conforto de sua prosperidade. Esquecendo que, em sua teologia, o rei era o próprio Deus e não Salomão, Salomão, um mero protetor do reino, buscou alianças num método contrário à vontade de seu Deus, contraindo casamentos com princesas de nações vizinhas, à moda dos reis pagãos da sua época. O sábio autor de Provérbios esqueceu seus próprios conselhos e mergulhou na impiedade. 1 Reis, capítulo 11, segue contando sobre os muitos casamentos de Salomão que o levaram à idolatria, fazendo concessões à fé politeísta de suas esposas. Ele casou primeiro com a princesa do Egito, que alguns estimam ser filha de Siamon, fraco faraó da 21ª dinastia, mas também casou com princesas de outras nações, e o verso 3 diz que chegou a ter um harém de 700 mulheres e 300 concubinas. E estas perverteram seu coração, ao ponto dele se virar para a idolatria de tal maneira que construiu templos a estes ídolos e às suas esposas, e sacrificou nos rituais mais repugnantes
que você pode ver num vídeo especial do nosso canal sobre a religião dos cananeus. Cada esposa dessas trazia seu próprio costume religioso e um séquito de empregados e sacerdotes pagãos que produziam mais custos na forma de novos templos, sacerdotes e oferendas aos deuses estrangeiros. As consequências disso não foram só o mau exemplo de Salomão sobre seus filhos ou sobre o povo que aprendeu a idolatria, poligamia e vício, mas as consequências também foram um déficit econômico para sustentar o luxo e megalomania de Salomão. Além disso, havia uma pesada burocracia em 12 distritos que passaram a cobrar altíssimos impostos sobre o povo e sujeitaram muita gente a trabalhos forçados para manter o ritmo das obras. O suprimento diário da corte, funcionalismo público e exército chegava a 11 toneladas de farinha de trigo, 25 toneladas de carne, 10 reses cevadas, 20 vacas, 100 ovelhas e muita caça e pesca. O exército empregava uma força de combate de 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, incluindo fortificações em todo o território. Este custo foi chamado de jugo pesado sobre o povo, que seria o gatilho para o separatismo das tribos do norte ocorridas nos dias de seu herdeiro Roboão. A decadência moral de Salomão, em meio a um reino rico que se tornou opressor, nos faz lembrar inúmeros exemplos na história e nos alerta sobre o perigo de confundirmos a teocracia de Israel com a atual mistura que se faz de política e religião, onde uma corrompe a outra. Curiosamente, algumas das nações do mundo que foram cristãs e se tornaram as mais ricas, fizeram o mesmo caminho de Salomão. Em vez de usar seu poder e privilégios para abençoar os povos mais pobres, exploraram os indefesos, mergulharam num estilo de vida de satisfação egoísta e chegaram a negar totalmente a Deus, em alguns casos porque viram a religião unir-se ao Estado e se corromper, e em outros casos porque esqueceram a herança cultural religiosa que lhes permitiu educar o povo e sair da miséria. Hoje, algumas das nações mais ricas do mundo, que no passado foram redutos cristãos, são os países mais descrentes, seguindo os exatos passos de Salomão. Muitos que subiram ao poder com discursos de piedade seguem o mesmo caminho de alianças profanas e satisfação do próprio luxo, professando uma religião nominal quando mais se afastam da pureza religiosa. Durante anos, os vícios, a luxúria e a indisciplina reduziram o maior filósofo hebreu a um homem sem força de vontade que perdeu o poder de seu reino e tornou-se corrupto, mergulhou na depressão e insatisfação, mesmo tendo, como ele descreve, não se privado de nada que seus olhos o desejaram. A Bíblia diz que Deus pôs fim à sua era de paz, levando adversários para que ele voltasse a Deus. Então um profeta foi enviado a Salomão com a seguinte mensagem, abre aspas, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Fecha aspas, 1 Reis 11, verso 11 e 12. E esta mensagem foi para o velho rei como o despertar de um longo sono. Idoso, arrependido, voltou ao Deus de sua juventude e iniciou a composição literária, que é sua maior obra-prima, em conselho para os mais jovens, para que não cometessem os mesmos erros que ele cometeu. O livro de Eclesiastes, escrito no fim da vida de Salomão, é sua autorreflexão existencialista, pessimista e realista. Mas sua genialidade encontra-se justamente na busca pelo sentido de tudo, colocando o homem e Deus em seu devido lugar. Ele se descreve no capítulo 1 como o edificador de obras magníficas,
jardins, palácios, senhor de haréns, degustador de todos os prazeres, bebidas e mulheres, mas reconhece que sua vida estava vazia e sem sentido mesmo assim. Ele concluiu que tudo é vaidade: o trabalho, as obras, a fama, o poder, o dinheiro, os títulos de sabedoria e, no final, todos vão para o pó da terra e terminam da mesma forma, sendo tudo perfeitamente inútil e deprimente, tanto para o justo quanto para o injusto. No capítulo 9, a morte ou o além é apenas o túmulo e não há mais nada, nem memória, nem projetos, e os mortos nada podem ver ou interferir no que acontece debaixo do sol no mundo dos homens. Portanto, a vida não pode ser desperdiçada. Num dos livros bíblicos mais instigantes, ele reflete sobre a injustiça para os que fizeram o bem e desafia as pessoas a viverem alegres os dias bons enquanto a vida ainda não trouxe seus muitos dias de trevas, que em geral são muitos. Sua filosofia é deixar a dor, deixar a injustiça e as questões não respondidas e gastar o seu tempo apreciando as pequenas ou grandes dádivas que surgem. Ele desafia os jovens a não desperdiçarem seus melhores anos, contrastando isso com as dores e dissabores com os quais ele descreve a sua própria velhice. Para a teologia e filosofia de Salomão, em Eclesiastes 3, verso 2, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem e, por isso, o homem só consegue apreciar a felicidade e a alegria preenchendo a eternidade com o Deus que é eterno. Todas as dádivas da vida somente encontram sentido reconhecendo de modo grato que o Criador nos deu e não merecemos elas. A filosofia de Salomão é viver a vida que vale a pena, agora e não depois da morte. Comer, beber, aproveitar seu trabalho e amar sua esposa, reconhecendo que isso vem das mãos de Deus. A vida desperdiçada é a vida que ele viveu em excessos. E mesmo excessos de prazeres se tornam dores. Então a vida bem vivida é aproveitar o hoje, mas de forma moderada, equilibrada e sabendo que terá que prestar contas a Deus. E para o teólogo e filósofo hebreu, anunciar-nos que virá o juízo, como ele faz no final de Eclesiastes, já é a primeira oportunidade de um homem arrepender-se, mudar e ser poupado do juízo de Deus. E os pecados do passado, como ficam? O simbolismo do ritual do santuário no templo, construído por Salomão, respondia a esta pergunta, provendo um substituto que morreria no lugar do pecador. E, sem dúvida, este substituto não era o mero animal que simbolizava.